A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E o objetivo do nosso programa, primeiro, é para que você que já é cristão, você que já é evangélico, você possa crescer espiritualmente, você seja edificado, você possa conhecer o conteúdo profético das Escrituras. Se você, por alguma razão, já foi cristão, já foi evangélico e parou na caminhada, nosso desejo é que você possa voltar para Jesus enquanto é tempo. E se você ainda não é cristão, não é evangélico, ainda não desfrutou dessa experiência maravilhosa, nosso desejo é esse, que você receba Jesus como seu Salvador pessoal. Saiba que Jesus te ama, Deus tem um plano em tua vida e saiba que a maior escolha, a maior decisão que o ser humano pode fazer aqui na terra é decidir onde passará a eternidade. E só há uma forma de passar a eternidade feliz e segura com Deus, é através de Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia, esse tema maravilhoso. Já estamos há meses trabalhando esse tema, já percorremos aí todo o Antigo Testamento, estudando as gloriosas visões, os sonhos proféticos, que Deus falou através de sonhos e visões aos seus servos. Também já estamos aí nas páginas do Novo Testamento, já percorremos as visões e sonhos proféticos dos evangelhos e estamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Nos programas anteriores, nós estudamos os seguintes temas. Nós vimos, por exemplo, a conversão de Saulo, esse homem que era um ferrenho perseguidor, opositor do cristianismo, e tornou-se um cristão, um apóstolo, um pregador do evangelho, um ganhador de almas, um escritor do Novo Testamento. E estudamos também sobre a conversão do centurião Cornélio. Nós vimos que foi a partir de Atos 10 que oficialmente as portas da evangelização foi aberta para os gentios. Hoje vamos estudar o seguinte tema: a visão de Paulo em Troade. Esse texto bem conhecido, baseado no capítulo 16 do livro de Atos, onde Paulo teve de noite uma visão, um jovem da Macedônia que aparecia para ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E seguindo a direção, a orientação do Espírito Santo, Paulo foi para Filipos, a primeira cidade da Macedônia, e milagres extraordinários ocorreram naquela cidade. Hoje vamos estudar o capítulo 16 de Atos e extrairemos algumas lições que servem para a nossa vida. Vamos à introdução da nossa aula. Nós dizemos assim: Atos capítulo 16, versículos 9 a 34, relata a missão de Paulo na Macedônia e demonstra a ação de Deus em guiar e proteger seus servos. Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, interpretada como um chamado divino para levar o evangelho aos gentios. Ele e seus companheiros viajam, encontram Lídia, uma mulher temente a Deus que se converte e oferece hospitalidade. Em Filipos, um espírito de adivinhação que atormentava uma escrava é expulso por Paulo, provocando a ira de seus donos e resultando na prisão de Paulo e Silas. Durante a noite, orando e cantando hinos, eles experimentaram um terremoto que abre as portas da prisão. O carcereiro, temendo a morte, é convertido junto com sua família e batizado. O texto nos mostra a intervenção divina, a propagação do evangelho e a transformação de vidas pela fé, como veremos a seguir. Então, para você ter uma compreensão melhor desse assunto que vamos estudar hoje, eu quero lhe convidar para que você leia, no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde está o registro aí da segunda viagem missionária de Paulo, A primeira foi junto a Barnabé e essa segunda foi Paulo e Silas. E nós vamos perceber no capítulo de número 16, versículos 6 e 7,
que Paulo tinha outros propósitos, Paulo tinha outros objetivos. Por exemplo, capítulo 16, versículos 6 e 7 diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, o intento de Paulo era ir para a Ásia, pregar o evangelho, mas o Espírito Santo não permitiu. No versículo 7 diz que quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, olha que coisa interessante, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E nós ficamos pensando, né? Por qual razão, por qual motivo o Espírito Santo impediu a evangelização lá na Bitínia e impediu a evangelização na Ásia? Se lermos o contexto, nós vamos entender claramente que havia uma tarefa mais urgente, havia uma necessidade prioritária. Então, o desejo de Paulo era ir para a Ásia, era ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo o conduz para ir para Filipos, e é nessa ocasião que Paulo tem essa visão desse jovem lá da Macedônia, que diz assim, na visão a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Hoje vamos estudar, vamos aprender sobre a importância, a necessidade de sermos guiados, de sermos dirigidos, de sermos orientados pelo Espírito Santo. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Abre a tela, por gentileza. Capítulo de número 16, vamos começar no versículo de número 9. O versículo 8 diz assim: tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Por isso que o título do programa hoje é esse, a visão de Paulo em Troade. E o que foi que aconteceu em Troade? À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Glória a Deus. Pode trazer a tela. Então perceba que foi através desta visão que Paulo e Silas entenderam a urgência, a prioridade, a necessidade de ir para Filipos, que era a primeira cidade da Macedônia. E como nós estávamos dizendo, da importância de sermos dirigidos, orientados pelo Espírito Santo, porque Ele quem sabe qual é a maior urgência, a maior necessidade. Embora o mundo inteiro necessite ouvir a mensagem do Evangelho, mas o Espírito Santo sabe qual é o local que é mais urgente, é mais necessário, deve ser dado prioridade. Então, por essa razão que Deus deu uma visão a Paulo, onde aparece esse jovem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Agora Paulo e Silas partem lá para Filipos, direcionados, guiados, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Partiram em direção à cidade de Filipos para realizar a obra. E o que foi que aconteceu? Diz que no sábado saímos da cidade para a beira do rio. Para quê? O que vocês foram fazer na beira do rio? Aí diz assim: onde nos pareceu haver algum lugar de oração. Vamos procurar um lugar aqui para a gente orar, buscar a Deus. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Glória a Deus. À beira do rio havia algumas mulheres e ali eles aproveitaram para quê? Para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para falar das boas novas de salvação, para dizer que Jesus era o Cristo, o Messias, esperado pelos judeus, para dizer que Jesus era o Salvador do mundo. E dentre essas mulheres que estavam ali à beira do rio, uma delas, chamada Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela ouviu a mensagem do Evangelho, ela se converteu e ainda convidou os apóstolos para ir para a sua casa. Veja o que diz a palavra de Deus. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, estava ali ouvindo a mensagem do Evangelho, estava ouvindo as palavras de Paulo e Silas. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aquela mulher entendeu que aquela mensagem do Evangelho, aquelas boas novas de salvação, era necessário ouvir, prestar atenção. Olha que coisa interessante. Ela se deteve para ouvir a mensagem do Evangelho.
E eu posso fazer uma aplicação disso, né? Dessa experiência de Lídia, dessa pregação de Paulo. A necessidade que todos nós temos de parar para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os ensinos, não é assim? Nós vamos perceber isso, que quando João Batista pregava, as pessoas ouviam a pregação de João Batista. Quando Jesus estava pregando, as pessoas paravam para ouvir os ensinos, a pregação de Jesus. Quando os apóstolos pregavam, de forma semelhante, as pessoas paravam para ouvir. Nesse corre-corre da vida, quantas pessoas correndo de um lado para o outro, tão ocupadas, que não param para ouvir a mensagem mais poderosa do mundo, a mensagem mais necessária do mundo, que é a mensagem do Evangelho, que nos aponta Jesus como o nosso Salvador pessoal. E aí o que aconteceu? Lídia, a vendedora de púrpura, parou para ouvir, depois foi batizada. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso, né? Então, os apóstolos receberam aquele convite para ir à casa de Lídia, aquela recém-convertida, aquela mulher que creu em Cristo, que recebeu Jesus como seu Salvador pessoal, e numa forma, né, de ajudar os apóstolos, que claro, estavam em viagem, precisando com certeza fazer refeições, descansar um pouco, convidou os apóstolos para ir à sua casa, e ela teve o privilégio de ouvir a mensagem, de se converter a Cristo, de receber em casa os apóstolos e ser batizada. Não só ela, mas a sua família creu na mensagem do Evangelho. Paulo chega lá em Filipos, glória a Deus, e tem a oportunidade de pregar o Evangelho, tem a oportunidade de ganhar uma família para Cristo, e aquela mulher procurou retribuir de que forma? Sendo generosa, sendo gentil, sendo bondosa, recebendo em casa os apóstolos. E aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, você vai perceber aí que propositalmente nós pulamos alguns versículos por conta do tempo. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Então, depois da conversão de Lídia, depois da conversão daquela primeira família, agora vem uma jovem, aparece uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E você sabe disso, que os seres espirituais, os demônios, esses que incorporam nas pessoas, eles não são oniscientes. Eles não são capazes de dizer, por exemplo, o que vai acontecer amanhã. Mas pelo fato de serem seres espirituais, eles têm informações privilegiadas. Eles são capazes de, por exemplo, revelar a vida da pessoa, o passado, dizer os nomes, o que a pessoa fez, por onde a pessoa andou. Claro que sim. E dessa forma, aquele espírito mau que estava incorporado no corpo daquela jovem fazia com que ela adivinhasse, fazia com que ela trouxesse algumas previsões, e dessa forma dava muito lucro àqueles senhores. As pessoas iam lá para consultar, as pessoas iam lá para investigar, questionar, perguntar coisa da sua vida, e aquela jovem, pelo fato de ser possessa de um espírito imundo, muitas vezes, possivelmente, revelava o passado, falava coisas particulares daquelas pessoas que iam consultar, e assim as pessoas estavam ganhando dinheiro. Então, na visão das pessoas sem Deus, sem salvação, o que representava aquela possessão demoníaca? Uma forma de obter lucro, de ganhar dinheiro. Mas na visão de Paulo, quem era aquela jovem? Alguém escravizada, que precisava ser liberta, que precisava da libertação, que precisava experimentar uma milagrosa transformação, ser liberta daquele espírito demoníaco. E embora os demônios sejam mentirosos, enganadores, mas o demônio que estava naquela jovem falou a verdade acerca de Paulo. Veja o que diz a palavra de Deus.
seguindo a Paulo e a nós. Olha como ela gritava, olha o que ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E se você me perguntar, professor, por que é que aquela jovem falou a verdade? Por que é que aquela jovem disse acerca de Paulo e Silas que eles eram servos do Deus Altíssimo que estavam pregando a salvação? Era para que Paulo não expulsasse aquele demônio. Possivelmente era uma tentativa de dizer assim: eu vou elogiá-los, eu vou falar a verdade aqui para não mandar eu sair desse corpo. Mas Paulo entendeu que foi chamado para isso, para pregar o evangelho e para libertar os cativos, como fez Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, quantas pessoas possessas de espíritos imundos foram libertas? O mais conhecido foi o Gadareno, porque havia uma legião de demônios, mas muitos outros exemplos, como aquela mulher encurvada, que vivia encurvada há 18 anos, ou, por exemplo, outras pessoas que foram libertas durante o ministério de Jesus, como a filha da mulher sirofenícia ou a mulher cananeia. E Paulo recebe autoridade e ordena que o espírito imundo saia daquela jovem. Veja o que diz a palavra de Deus. Isso se repetiu por muitos dias, ou seja, muitos dias aquela jovem dizia assim: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela, e na mesma hora o Espírito saiu. Isso nos faz lembrar que o que vai ter autoridade sobre os demônios é exatamente a autoridade do nome de Jesus. Não é isso que diz em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Às vezes as pessoas querem expulsar demônio fazendo o quê? Batendo com a Bíblia na cabeça. Fazendo de que forma? Usando outros termos, outros nomes, mas a autoridade, a orientação bíblica é ordenar que o espírito imundo saia na autoridade do nome de Jesus. Jesus deu autoridade à sua igreja, aos seus servos, para expulsar os demônios. Nós vamos ver isso durante o ministério terreno de Jesus. Os 12, depois dos 70, quando foram pregar o evangelho, voltaram regozijados, dizendo assim: em teu nome até os demônios se sujeitam a nós. E foi na autoridade do nome de Jesus que aquela jovem foi liberta. Paulo ordenou que o espírito imundo que estava na vida daquela jovem saísse, e ela foi liberta imediatamente. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, ela agora já não estava mais possessa, já não tinha mais demônio adivinhando na vida daquela jovem. O que foi que fizeram? Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. Olha que coisa interessante. Paulo fez o benefício. Paulo libertou uma jovem escravizada, uma jovem possessa. Mas os homens avarentos, aqueles que têm o apego ao dinheiro, ao lucro, em vez de olhar o benefício feito àquela jovem, ficaram perturbados, porque agora estava comprometendo o seu lucro. E o que foi que fizeram? Levaram Paulo e Silas à presença das autoridades. E o texto vai dizer que por conta desse benefício, Paulo e Silas foram açoitados, Paulo e Silas foram presos, Paulo e Silas foram torturados. Por quê? Por causa de um benefício feito na autoridade do nome de Jesus. Isso nos ensina, que mesmo estando na direção de Deus, mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo seguindo a orientação, a recomendação de Cristo, de pregar o evangelho, de expulsar os demônios,
não estamos isentos de lutas, de adversidades, de provações, de perseguições. Olha que coisa interessante. As pessoas agora estavam querendo maltratar os apóstolos, prendê-los, açoitá-los. Por quê? Por causa de um benefício feito a alguém na autoridade do nome de Jesus. O versículo 23 diz assim: e depois de lhes darem muitos açoites, né, foram açoitados. Mas não só isso, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Sejamos sinceros, humanamente falando, que oportunidade para Paulo e Silas agora murmurarem, reclamarem, questionarem a Deus. Que momento oportuno, humanamente falando, para Paulo e Silas agora ficarem questionando: mas Deus, nós estamos fazendo a tua obra, por que tu deixasse, por que tu permitisses? Mas o que foi que eles fizeram? Você sabe. Eles foram usar as armas espirituais. O que é que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4? Que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo e Silas, mesmo açoitados, mesmo presos, mas eles começaram a fazer o quê? Cantar e orar. Veja o que diz a palavra de Deus. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha que coisa interessante! E os demais companheiros de prisão escutavam. Glória a Deus! Aqueles presos tiveram a oportunidade de ouvir as orações, de ouvir os cânticos, os louvores. E o momento é oportuno para falar sobre isso, que muitas vezes Deus permite que seus servos sejam presos, para que outros que lá estão ouçam a mensagem do Evangelho, ouçam louvores a Deus, não é assim? Possam ouvir as orações. Ora, se Paulo e Silas não tivessem sido presos, com certeza aquele carcereiro, aqueles presos não teriam ouvido os louvores, as orações. Então Deus tem um propósito em tudo. Nem sempre nós somos capazes de entender o porquê de estarmos naquele lugar, porque Deus permitiu, porque Deus deixou, porque Deus não impediu. Deus poderia impedir, claro, mas havia uma obra para ser realizada dentro daquele cárcere. E Deus permitiu que o meio pelo qual aquela obra fosse realizada fosse através de dores, fosse através de sofrimentos. Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos, fossem açoitados. Para quê? Para que outros presos também ouvissem os cânticos, os louvores, ouvissem as orações, para que o milagre acontecesse e famílias fossem salvas. E o que foi que aconteceu? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Que terremoto é esse? Que não matou ninguém. As paredes do cárcere não caiu sobre a cabeça de ninguém. Mas aquele terremoto foi uma ação divina, foi um milagre, foi uma ação poderosa de Deus, de forma que as portas se abriram, as correntes se abriram, se quebraram, mas ninguém morreu. E nesse momento de desespero, o carcereiro, aquele homem que tomava conta dos presos, pensou o quê? Pronto, agora os presos fugiram. Com esse terremoto, as portas do cárcere se abriu, pensou consigo, os presos fugiram. E ele tentou fazer o quê? Tirar a sua própria vida. Como quem diz assim: se eu for comunicar que os presos fugiram, o que é que vai acontecer? Eu vou ser castigado, eu vou ser açoitado, talvez eu seja até morto. Então eu vou tirar a minha vida. Passa o texto, por gentileza.
Aí diz que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, pensou consigo, né? Os presos fugiram. Aí, puxando a espada, ia suicidar-se e atentar contra a própria vida, pois pensou que os presos tinham fugido. Naquele momento de desespero, acordado, pegou logo uma espada, quis logo tirar a sua vida. Mas o que foi que Paulo disse? Paulo e Silas disseram assim, Paulo gritou bem alto, não faças nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Como quem diz assim, não tire a sua vida, não atente contra a sua vida, nós estamos todos aqui. E o momento é oportuno para falar sobre isso, que no momento de desespero, no momento de angústia, de aflição, muitas vezes Satanás quer induzir as pessoas a atentar contra as suas próprias vidas. Talvez pessoas estejam me assistindo hoje e estejam passando por essa situação. Talvez estejam desesperadas, preocupadas, aflitas. Aí vem aquela voz lá no oculto, dizendo assim, olha, tire sua vida, pare de sofrer. Isso é uma ação maligna. Isso é uma ação diabólica. Deus tem uma obra na tua vida. Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer perdoar os teus pecados. Aí o carcereiro vai tirar a vida, Paulo diz, não faças tal, estamos todos aqui. E olha que coisa maravilhosa. Aquele que ia morrer, e vou dizer, viu, em alto e bom tom, aquele que ia morrer, ia para o inferno, ouviu a mensagem da pregação e se converteu a Cristo. Veja o que diz o texto. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ora, isso não pode ser uma obra do acaso, não. Esse terremoto que abriu aqui as portas, as cadeias aqui, não pode ser obra do acaso. O que é que eu faço para ser salvo? E eles disseram, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. O único meio, o único caminho que o homem pode ser salvo é através da fé em Cristo Jesus. E o que foi que aconteceu? Ele foi batizado, ele e a sua família. Para concluir, passe o texto por gentileza. O último versículo que nós vamos estudar hoje. Os últimos, versículos 32 e 34. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Aquele homem que ia atentar contra a sua própria vida, ele agora recebe Jesus como seu Salvador pessoal. E quais são as lições que nós podemos extrair desse texto de Atos, capítulo 16, versículo 9 a 34? A primeira lição, a mais importante, é que necessitamos estar na direção do Espírito Santo. Como já dissemos, Paulo tinha outros planos de pregar em outras regiões, na Ásia, lá em Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Por quê? Porque havia uma obra mais urgente. E numa visão, Paulo entendeu que havia um chamado para a Macedônia. Isso nos ensina que a obra de Deus deve ser feita na direção e na orientação do Espírito Santo. É claro que como ser humanos, nós podemos fazer nossos planos, nossos projetos, nós podemos traçar metas e dizer assim, eu vou fazer assim, 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 mas no que diz respeito à obra de Deus, precisamos ser sensíveis à orientação e à direção do Espírito Santo, porque Ele é quem conhece qual é a maior urgência, qual é a maior necessidade. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos é que quando nós estamos na direção do Espírito Santo, milagres acontecem. Olha que coisa interessante, depois da visão que Paulo teve do jovem lá da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, Paulo e Silas foram para onde? Para Filipos. E como já vimos, foi lá em Filipos que ocorreram conversões, famílias inteiras foram salvas, aquela jovem foi liberta, isso sem falar na oportunidade que os presos tiveram de ouvir os cânticos, de ouvir os louvores. É muito provável, é muito possível que alguns daqueles presos também tenham se convertido. Então, quando nós estamos na direção do Espírito Santo, quando nos permitimos ser guiados e dirigidos por Ele,
os milagres acontecem. A terceira lição que nós aprendemos é o poder transformador do Evangelho. O Evangelho, onde chega, traz libertação, transformação. Nós vimos que famílias inteiras foram salvas, como a família de Lídia, a família do carcereiro. E o Evangelho continua do mesmo jeito, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, sendo instrumento de quê? De transformação, alcançando vidas nas mais diferentes condições sociais e espirituais. Foi o próprio Paulo quem disse em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em quarto lugar, a quarta lição que nós aprendemos é a libertação espiritual é realizada através do poder do nome de Jesus. Como já citamos aí, Marcos capítulo 16, versículo 16 a 20, foi Jesus quem disse, em meu nome expulsarão demônios. Aquela jovem possessa foi liberta daquele espírito maligno através da autoridade do nome de Jesus. E eu posso dizer, sem medo de errar, que esse nome ainda tem poder para que vidas sejam libertas, para que pessoas que estão escravizadas por espíritos imundos sejam libertas na autoridade e no poder do nome de Jesus. Em quinto lugar, a quinta lição que nós aprendemos é que o fato de estar na direção de Deus não significa dizer que estamos livres ou isentos de perseguições. Não. Mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo estando na direção do Espírito, mesmo pregando o Evangelho, mesmo sendo um instrumento de Deus para libertar vidas, mesmo assim, Paulo e Silas foram presos, foram açoitados. E se você me perguntar por que Deus permitiu, porque havia uma obra ainda maior. A ida de Paulo e Silas para aquele cárcere é porque Deus ainda estava visando salvações, conversões. Nem sempre nós entendemos o porquê de estarmos ali, de estarmos naquele lugar, de estarmos naquele momento ali, mas Deus sabe de todas as coisas. Havia uma necessidade, havia uma urgência para que pessoas lá no cárcere também ouvissem os cânticos, os louvores, as orações e pudessem também ouvir a mensagem do Evangelho. Para concluir, em sexto lugar nós aprendemos o que fazer em meio às perseguições, o que devemos fazer em meio às lutas, às provações, às dificuldades que enfrentamos. Perceba, duas atitudes diferentes. Enquanto que o carcereiro queria tirar a sua própria vida, o que era que Paulo e Silas estavam fazendo? Cantaram, oraram a Deus. Eles não murmuraram, eles não reclamavam, eles cantavam e orando, mesmo injustamente presos, mesmo sendo açoitados injustamente, mas eles cantavam e oravam hinos a Deus. Isso nos ensina que a fé verdadeira em Deus nos faz louvar, nos faz adorar, mesmo em meio às circunstâncias adversas, reconhecendo que Deus é digno de adoração, de louvor, independente do momento ou da situação que estamos vivenciando. Aquela atitude do carcereiro, de querer tirar a sua própria vida, de querer atentar contra a sua própria vida, graças a Deus, a presença de Paulo e Silas, que impediram que um mal maior ocorresse. Paulo e Silas disseram assim, não faças tal, nós estamos aqui. Essa não é a melhor ação, essa não é a melhor atitude, essa não é uma atitude sábia, correta. E um pouquinho de tempo a mais, alguns momentos posteriores, aquele homem que iria atentar contra a sua própria vida, recebeu a maior dádiva, o maior galardão, o maior presente que um ser humano pode receber, que foi receber Jesus como seu Salvador pessoal. Que ia atentar contra a sua própria vida e descer à tumba fria sem Deus, sem paz e sem salvação.
recebeu o maior presente, que foi a salvação da alma. Em resumo, podemos dizer que esse texto de Atos capítulo 16, versículo 9 a 34, nos mostra que a vida cristã deve ser guiada pelo Espírito Santo, sustentada pela fé e pelo testemunho pessoal. E onde há obediência, louvor, oração, confiança em Deus, Deus opera milagres, salvação, libertação e transformação de vidas.